Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos revisar um pouquinho do que nós vimos até agora sobre verbo. Para isso, a pergunta é: o que é o verbo? Bom, verbo vem do latim, verbo, que significa palavra. E o verbo, ele é uma palavra variável que exprime um processo. Como assim? Ao indicar um fato situado no tempo, o verbo pode exprimir uma ação, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno natural. Quando nós temos uma frase, nós temos o verbo no meio dessa frase e ele é uma ação, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno natural que está acontecendo com o sujeito. O sujeito pode ser uma pessoa ou um objeto. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, o exemplo do verbo como ação. O grupo auxilia pessoas carentes. Quem é o sujeito? O grupo. E o que o grupo faz? Auxilia pessoas carentes. O auxilia é o verbo, e nesse caso é uma ação que o grupo está praticando, que é a ação de auxiliar, no verbo auxiliar. Outro exemplo é o verbo como estado. Ela parece pensativa. Quem parece pensativa? Ela que é o sujeito. E o verbo é parece, do verbo parecer. Então, é um estado. Ela está parecendo pensativa. O verbo parece, indicando um estado. Além disso, pode indicar uma mudança de estado. Olha o exemplo. Mariana ficou triste. Não que ela estava anteriormente, mas ela ficou triste. Ficou vem do verbo ficar, a Mariana é o sujeito, e o verbo, então, ficar, no caso, ficou triste. É uma mudança de estado. Um outro exemplo, que é o fenômeno da natureza, chove muito durante, aqui ficou cortadinho, o verão. Chove muito durante o verão. Então, fenômeno da natureza. Chove, do verbo chover, durante o verão. Então, o verão, no caso, é o nosso sujeito. Então, essa é a ideia do verbo. É uma ação, estado, mudança de estado ou fenômeno natural. Vamos ver mais alguns exemplos? Bom, então nós temos aqui que o verbo, ele é uma ação, uma mudança de estado, um fenômeno e um estado também. E ele pode ser dividido de modo bem simples em três categorias: presente, passado e futuro. Ou seja, eu consigo flexionar, alterar o verbo, a palavrinha, para deixar esse verbo no presente, no passado ou no futuro, de acordo com a minha necessidade. Lembrando, essa é uma informação básica geral, mas ao decorrer dos anos escolares, vocês vão ver que existem mais algumas características relacionadas ao verbo. Vamos então para alguns exemplos. Primeiro exemplo. A viagem de Rubinho foi longa. Foi indica que é algo que ocorreu no passado. E o verbo aqui, ir, é o verbo utilizado. O segundo exemplo. A minha prima irá para a corrida. Também relacionado ao verbo ir, e a ideia é de futuro. Ela irá para a corrida. Ou nós podemos ter também no presente. O Rubinho é legal, do verbo ser. Então, a ideia é que nós temos aqui algumas relações utilizadas com o verbo. No primeiro caso, foi, diz que foi algo no passado, irá, algo no futuro, e é algo no presente. Pensando nisso, nós temos alguns exercícios para que vocês possam realizar. Eu já deixei aqui separadinho para vocês realizarem no caderno. Os verbos, então lembrando, são palavras que indicam ações praticadas pelo sujeito. Esses são os verbos. E vocês têm aí alguns exercícios para poderem realizar ao longo dessa semana. Circule os verbos das frases e escreva na frente qual o tempo. Presente, passado ou futuro, como eu acabei de explicar. Então, para cada uma dessas frases, você vai circular qual é o verbo de cada uma dessas frases e na frente você vai colocar se esse verbo está no presente, no passado ou no futuro. Além disso, no exercício 2, você deve completar as frases com verbos. Aqui está faltando um verbo. E pensando no verbo, na função dele, você deve completar, escolha aí um verbo
e escolha se você vai utilizá-lo no presente, no passado ou no futuro, para que dê sentido a essa frase. E no exercício 3, você deve formar uma frase para cada um desses verbos. Falou, fez, ajuda e arrumará. Tudo bem? Além disso, lembrando que essas atividades vocês farão no caderno, além disso, nós temos também no livro as páginas que vocês devem realizar, que são 157 e 158. A ideia é nós trabalharmos com as terminações am e ão. No caso, o tio Marcos está utilizando o livro do professor, porque eu não tenho aqui disponível comigo no momento o livro do aluno. Leia as frases a seguir em voz alta e observe as formas verbais destacadas. Os meninos judiam do sapo, os meninos judiaram do sapo, os meninos judiarão do sapo. Judiam, judiaram, judiarão. Ao pronunciar essas palavras em voz alta, o que você pode perceber em relação ao som da terminação desses verbos? Bom, dá para nós percebermos de modo geral na fala que as terminações am e ão, elas representam sons semelhantes. Porém, elas são utilizadas em formas diferentes, em momentos diferentes. E aí, pensando nisso, é que vocês estarão realizando as atividades propostas nessas páginas. Tudo bem? Por hoje é só. Um grande abraço. Tchau, tchau.